Olá pessoal, sou a professora Alinha Tuns, da Rede de Ensino Apoio Novo Horizonte, e eu tô aqui para falar com vocês mais uma vez, uma videoaula sobre um módulo extra que o Apogeu enviou para a gente estar trabalhando isso em sala de aula, tá? A gente vai ter uma aula mais para frente, e eu gostaria muito de falar sobre isso daqui para vocês entenderem a próxima aula. Esse módulo eu vou estar enviando para vocês o material, tá? E aí a gente vai conseguir trabalhar isso daí. Eu fiz algumas anotações para não me perder aqui, e aí esse módulo fala de células. Então a gente vai ter que começar a entender o que são células, tá? É uma unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Então, a célula é a unidade básica do ser vivo. Se não tiver a célula, a gente não consegue sobreviver, tá? A gente é formado de célula. Tudo isso que a gente está vendo aqui, tá? São células, beleza? E aí a gente tem a teoria celular. Tem tudo isso no material de vocês, só para a gente não se perder, tá? A teoria celular, ela diz o seguinte: todo ser vivo é formado por células, e a gente já sabe disso, tá? E aí a gente começa a conversar sobre células unicelulares e células pluricelulares. O que são células unicelulares? São células que possuem apenas uma única célula. E as células pluricelulares são células que apresentam mais de uma célula, tá? Então aí a gente já começa a diferenciar. E aí eu começo a falar dos envoltórios celulares. Envoltórios é tudo aquilo que está em volta da célula, tá? E aí ele vai delimitar a célula, vai dar forma à célula, e dentro desse envoltório eu tenho coisas ali dentro que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E aí nós vamos começar a falar sobre a membrana plasmática. Quem que é a membrana plasmática? É o envoltório celular. Cuidado com isso, tá? Envoltório nuclear é uma coisa, envoltório celular é outra, tá? Envoltório nuclear, a gente envolve o núcleo, tá? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Envoltório celular, a gente está falando em volta da célula, vai delimitar o tamanho da célula. E dentro ali eu vou ter coisas. Esse envoltório celular a gente chama de membrana plasmática, tá? E ela vai ter a responsabilidade de deixar passar substâncias ou não para dentro da célula, tá? Então ela é constituída por uma bicamada fosfolipídica, beleza? Essa bicamada fosfolipídica, esse foi proposta pelo Singer e Nicholson, tá? Esses caras propuseram esse modelo, a gente chama de modelo mosaico fluido, justamente para ficar mais fácil de explicar, tá? E aí ela é conhecida hoje como membrana plasmática, tá? A característica dela é semipermeável, controla a entrada e saída, já falei com vocês, substâncias da célula, e aí a gente dá o nome de permeabilidade seletiva, ela vai selecionar o que entra e o que sai. Outra coisa que eu queria falar para vocês, só substâncias pequenas vão conseguir passar aí nessa membrana. Para a passagem de substâncias maiores, eu preciso de outros tipos de transporte que a gente vai falar. Eu tenho dois tipos de transporte, o ativo e o passivo. No transporte ativo, eu gasto energia. Então, que energia é essa? Energia que a célula tem. No transporte passivo, eu não tenho gasto de energia, tá? E aí, eu vou precisar... eu não gasto energia, porque vai ser sempre da onde eu tenho mais substâncias para onde eu tenho menos substâncias. É um assunto muito grande esse assunto, eu vou falar mais ou menos por cima, porque ano que vem a gente vai estar trabalhando sobre isso, tá? E aí eu coloquei para vocês, vou mandar um material do experimento do 9º ano, que é basicamente tudo que a gente precisa de conversar, e a gente vai falar. No transporte passivo eu tenho a difusão facilitada e a osmose. A difusão é a passagem da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. O que eu tenho mais? Eu tenho mais substâncias concentradas num lugar e ela vai passar para onde eu tenho menos substâncias concentradas nesse lugar, tá? A difusão facilitada é a mesma coisa, só que aí eu vou estar utilizando na membrana plasmática, esqueci de falar com vocês, até coloquei aqui para vocês, eu tenho uma proteína no meio dessa bicamada fosfolipídica, tá? E essa proteína vai ajudar na passagem de substâncias da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. A ideia é sempre um equilíbrio, tá? A ideia é equilibrar essas substâncias que tem dentro e que tem fora da célula aí, tá? Então eu botei a difusão facilitada, que vai ser utilizada as proteínas chamadas de permease, ela vai permitir a passagem para dentro, e a osmose, que é a passagem da onde eu tenho muita água para onde eu tenho pouca água, tá?
E aí a gente passa ao transporte ativo. No transporte ativo tem a bomba de sódio e potássio. Quem é a bomba de sódio e potássio? É um bombeamento que a célula faz. A tendência do sódio é entrar na célula e a do potássio é sair. Eu não quero que o sódio entre, eu não quero que o potássio saia. E aí eu vou bombear esse material, tá? Sempre lembrando que a ideia desses transportes aqui, tá? É o equilíbrio, beleza? E aí eu tenho a endocitose e a exocitose. São processos onde eu consigo colocar para dentro da célula substâncias maiores, tá? A endocitose é o processo de colocar para dentro da célula. E a exocitose é o processo de colocar para fora da célula, tá? Endocitose eu vou ter dois tipos. A fagocitose e a pinocitose. A fagocitose eu vou formar fagossomos. É como se a célula estivesse comendo alguma coisa. E a pinocitose eu formo os pinossomos. É como se a célula estivesse bebendo alguma coisa, tá? E aí a exocitose é o processo de jogar para fora, tá? E aí como eu vou jogar isso para fora? Através do processo de plasmocitose. Vou estar enviando vídeos, tá? Links de vídeos, que aí tem um desenho muito mais fácil de entender o que eu estou falando. É só escutar o que eu falei e o que está lá. E aí, para terminar de começar, né? Que a gente começa agora a falar das organelas. Antes disso, eu queria falar da parede celular, que é o que diferencia a célula vegetal da célula animal. Então, eu tenho a parede celular aí, que só tem na célula vegetal, tá? E eu tenho as organelas. Quem são essas organelas? São órgãos pequenininhos, digamos assim, tá? São coisinhas que eu tenho dentro da célula que são vitais para o funcionamento da nossa célula. E aí eu separei aqui cada um deles aqui, tá? Eu coloquei aqui a citoplasma, que é o local onde se encontram as organelas. Então eu tenho o desenho da célula, tá? Dentro dessa célula eu tenho um local meio gelatinoso, tipo um fluido, algo desse tipo, tá? E aí, dentro desse citoplasma, eu vou ter essas organelas que eu estou falando, tá? A mitocôndria, que é responsável pela respiração da célula, a célula respira também. Eu tenho os ribossomos, que é responsável pela síntese de proteína. E aí eu tenho um retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso tem os ribossomos acoplados a ele também. Então ele transporta substâncias e aí ele vai ajudar na síntese de proteína conforme os ribossomos que eu falei. E a síntese, e o retículo endoplasmático liso, aí eu já faço a síntese de lipídio, tá? Só lembrar, retículo endoplasmático rugoso por conta dos ribossomos, aí eu faço síntese de proteína. Retículo endoplasmático liso, L de lipídios, síntese de lipídios. Complexo de Golgi, ele armazena e empacota as substâncias que eu preciso estar carregando dentro das células. Lisossomo é o cara que é responsável pela digestão celular da célula, tá? Centríolo, aí ele vai fazer a divisão celular. Toda vez que tiver processo de divisão celular, que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Você vai ter o centríolo atuando. E ele também ajuda na produção dos cílios e flagelos, é com ele aí, tá? O núcleo é onde se encontra o material genético da célula, tá? É no núcleo que a gente vai encontrar esse material genético. Quem que é o material genético? Numa célula onde eu tenho o DNA, o material genético vai ser o DNA. E as células que eu tenho o RNA, o material genético vai ser o RNA. Então, dentro do núcleo, eu encontro esse material. Lembrando que células que eu não tenho núcleo propriamente dito, bonitinho, organizado, eu chamo de procariontes. Essas células procariontes, eu tenho núcleo disperso no meu citoplasma. Tem um núcleo, porém, está disperso no citoplasma. E as células eucariontes, eu tenho um núcleo bonitinho, organizado. Em volta desse núcleo, eu tenho uma membrana que se chama carioteca. E a gente chama de envoltório nuclear. Cuidado, envoltório celular com envoltório nuclear. Então, eu coloquei ali o nucleoplasma para vocês, tá? Que é o mesmo que o citoplasma, só que ele fica dentro do núcleo. Mais ou menos na mesma função. Fica ali dentro do núcleo, justamente para o DNA ficar bonitinho, organizado ali dentro, tá? Nucleolo, ele é responsável por produzir componentes dos ribossomos, tá? E ele fica no nucleoplasma também, tá? E aí eu já falei com vocês das células eucariontes e das células procariontes. O material genético, DNA e RNA. O RNA a gente chama de retículo, ácido ribonucleico. E o DNA, ácido desoxirribonucleico. Desoxi, porque tem um oxigênio a menos, isso aí a gente vai falar mais pra frente, tá? E aí, o DNA, ele é uma dupla fita, então ele tem duas fitinhas aí, vocês vão entender mais pra frente também, tá? E o RNA é uma fita simples. Cromatina são fios longos de DNA, tá? Na hora que você vai fazer a divisão
das células, eu tenho esse processo do DNA, ele vai se modificando justamente para a gente conseguir fazer essa modificação. E os cromossomos? Os cromossomos nada mais são do que a condensação desses fios de DNA, justamente no processo de divisão, tá? O DNA ele se encontra, lá no DNA a gente tem os genes, que é onde tá as características que a gente vai ver no nosso corpo, tá? A quantidade de cromossomo vai diferenciar de cada espécie, tá? A espécie humana tem 46 cromossomos, 23 pares. 22 desses pares aí são de células autossômicas, tá? Ao todo são as células somáticas, células autossômicas, que são que dão características. Cor do cabelo, por exemplo, olha que coisa linda, cheio de cabelo branco, cor dos olhos, cor da pele, tá? E assim a gente vai. E um par de célula sexual que vai dar a característica, se é menino ou se é menina. E aí sempre vem metade do pai e metade da mãe. Por falar em metade do pai e metade da mãe, a gente vai falar de células diploide e células haploide. Quem são as células diploide? As células diploide elas são representadas por 2 N's. Significa que ela tem um número total de cromossomos. Quem são essas células? Todas do nosso corpo. Praticamente todas. Fígado, pele tem 2 N's, são 46 cromossomos aí, tá? E as células haploides é a galera que é representada por N, tá? Tem um total de 23 cromossomos. Geralmente são os gametas, ovócitos e espermatozoides, tá? Na fecundação eu tenho a união desses caras aí. Eu vou juntar esses 2 gametas e aí eu vou formar a célula ovo, que a gente chama de zigoto, tá? Vou estar disponibilizando alguns links aí para complementação desses exercícios. Vocês vão fazer todo o material que tá. Vou mandar a foto desse material extra para vocês, tá? Eu quero que vocês façam esses exercícios e me tragam as dúvidas, tá? Beijo, amo vocês.